Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Improvável Cast. Como vocês sabem, é um espaço, para que a gente possa conversar sobre fé, desafios e encontrar paz em meio às incertezas da vida. E hoje nós vamos refletir sobre um tema muito interessante, relevante e que toca o coração de muitas pessoas, gente. Hoje nós vamos falar sobre a fé e a ansiedade. Como confiar em Deus? E, para essa conversa maravilhosa de hoje, nós estamos com a ilustre presença da pastora Andréia Tunholi. Acertei o sobrenome? Acertou. Acertei o sobrenome. Pastora Andréia, seja muito bem-vinda. É um prazer imenso recebê-la aqui, ainda mais para a gente poder tratar sobre um assunto tão interessante e, infelizmente, eu posso usar essa palavra comum no dia a dia de hoje, né? Atual. Mas antes, nós gostaríamos de conhecer um pouco quem é Andréia. Quem é a famosa Andréia Tunholi? Conta um pouquinho da sua história para a gente, da sua trajetória. A gente quer conhecer um pouquinho de você. Então, gente, que alegria estar aqui com vocês. Muito feliz de estar aqui nesse momento, compartilhando essa experiência com vocês. Como Lorena falou, Andréia Tunholi, Andréia Calegari Tunholi Binderli. Uma semana tão especial para mim, porque essa semana agora completa 15 anos que eu estou em Aracaju, que eu cheguei em Aracaju, né? E tornei esse lugar minha terra, sou apaixonada por esse lugar, meu marido é daqui. Eu hoje sou psicóloga, mas também atuei como policial militar no Espírito Santo. Fui militar lá por 4 anos, foi onde eu conheci meu maravilhoso marido. E hoje estou aqui em Sergipe como psicóloga, também como pastora, serva de Deus, servindo na comunidade Farol. E essa sou eu, sempre rindo, divertido, feliz. Para falar sobre um tema, como você disse, atualíssimo. Eu ainda estou aqui tentando te imaginar como policial. Tão doce, tão tranquila, transmite uma paz. Mas vamos lá. Pastora, vamos falar um pouquinho do que é ansiedade, porque tantas pessoas sofrem com ela atualmente. Para a gente falar de ansiedade, é muito importante a gente tentar entender sobre o que é exatamente que nós estamos falando. Porque, assim, a ansiedade, ela é algo natural do ser humano. A ansiedade, ela é algo que faz parte, inclusive, da defesa de sobrevivência do ser humano, né? Então, quando nós estamos em uma situação de algo novo, na iminência de um risco, nós precisamos desenvolver e olhar para essa ansiedade para que a gente possa superar um risco de morte, inclusive, né? A ansiedade ela tem essa função para o ser humano. Mas quando nós falamos da ansiedade aqui, nesse momento, nós estamos falando de algo disfuncional, não de algo funcional. Então, existe a ansiedade que é funcional, que ela tem uma utilidade para o ser humano, e tem a ansiedade disfuncional, que seria o quê? O momento em que o ser humano ele se perde naquilo que deveria ser o estado de alerta e ele fica naquele estado de alerta em constância. E aí ele começa a viver um sofrimento. E, de fato, é um sofrimento. Pastora, a gente trazendo esse tema de ansiedade para a nossa vida cristã, né? Queria que a senhora falasse um pouquinho como é que a gente poderia tratar sobre isso. Dentro da Bíblia, quando nós vamos ler a Bíblia, quando nós vamos estudar sobre a visão espiritual da ansiedade e dentro do consultório, porque como psicóloga eu acabo atendendo muitos pacientes cristãos que trazem essa angústia e essa preocupação com o que sentem comparado ao que vivem na espiritualidade, na vida espiritual. Quando você olha para a vida espiritual e você olha para a Bíblia ela trata do ser humano como um ser integral. A Bíblia não trata do ser humano como se fosse um ser à parte que não tem sensações, que não tem sofrimentos. A Bíblia toda, ela
desde o princípio até o fim, ela narra sobre pessoas que passaram desafios, que passam desafios, assim como nós enfrentamos hoje na nossa vida, desafios, lutas. Obviamente, são desafios diferentes do que era vivido até, sei lá, 20 anos atrás, 25 anos atrás. A Bíblia, quando ela dá o olhar espiritual para a ansiedade, ela traz uma orientação muito clara para a gente, que a gente precisa aquietar o nosso coração. Colocar o nosso coração dentro da palavra, dentro do ensino, como um estilo de vida mesmo, para que a gente possa saber lidar com a ansiedade e ela não seja disfuncional. Quando a gente fala de ansiedade funcional e disfuncional, e eu estou trazendo esse nome aqui para ser de uma forma bem prática, é que a ansiedade funcional, essa que te deixa num estado de alerta para preservar a sua vida, para que você se prepare para momentos específicos. Por exemplo, a gente veio para essa apresentação, para esse momento. Existe toda uma preparação, existe uma ansiedade funcional em relação a isso. E essa ansiedade é o quê? A quem eu vou estar alcançando, eu tenho que cuidar do meu cabelo, eu tenho que prestar atenção no que eu vou deixar anotado. Então, isso me deixa preparada para que tudo corra bem. Mas se eu começo a ter sensações, tanto físicas quanto emocionais, tá? Que vão interferir na minha condução do que eu estou fazendo, aí já se torna disfuncional. E ela pode ser disfuncional pelo ambiente, e isso eu trago para comparar com as questões que eu falei aqui, né? Há 25 anos atrás, há 30 anos atrás era diferente. Nós vivíamos em outro tempo, então nós tínhamos outros estímulos. Então essa ansiedade do ambiente, ela já vinha com uma outra carga, um outro peso sobre o ser humano. E existem também as questões que hoje já se fala muito nisso, que são as questões genéticas, tipo uma mãe que teve depressão, sofre de ansiedade e a sua geração, a sua descendência vai também tendo repercussões dentro desse sentido fisiológico, olhando para o lado fisiológico. Pastora, como a fé ela pode ser um refúgio quando nós falamos sobre ansiedade? Porque muitas vezes as pessoas que desenvolvem ansiedade ou passam por um momento de ansiedade, existem alguns casos em que a pessoa se desanima, a pessoa acaba perdendo a fé. Então, como confiar em Deus e como fazer trazer a fé como refúgio? Fortalecendo a oração, fazendo um jejum, uma intimidade maior com Deus. Explica um pouquinho para a gente. Lorena, é bem interessante isso, porque ao longo da minha carreira como psicóloga, eu fui observando, e isso de forma mesmo dentro dos meus atendimentos, que existe uma maneira de lidar com as dificuldades diferente a partir da visão de mundo que você tem dentro da espiritualidade. Por isso que eu sempre falo dessa visão biopsicossocial e espiritual do indivíduo. Quem me ouviu já me ouviu falando sobre isso, e eu sempre falo, porque eu percebo isso dentro do consultório para os meus pacientes, do olhar dos meus pacientes. É interessante que pacientes acompanhados por mim ao longo dos anos, que têm enfrentamento com depressão, com ansiedade ou com qualquer outra questão nesse sentido, quando você vai acompanhar esse paciente, que esse paciente apresenta a sua relação com Deus, o enfrentamento para o que ele está vivendo é totalmente diferente. Então aqui vamos dizer, eu vou separar assim, o cristianismo, e aí o cristianismo envolvendo o catolicismo, o evangélico, existe as religiões de matriz africana, existe o espiritismo e existe aquele que não crê em nada. Para cada grupo eu consigo ver um desenvolvimento até diferente a partir da maneira em que ele enxerga o mundo. Então a espiritualidade, ela influencia muito no desenvolvimento e na cura, na estabilização
do que o paciente chega dentro do consultório. Aqui eu falando de paciente em consultório, falando do indivíduo que não está no consultório, que não está em terapia e que ele sente que a sua vida está tendo alguma afetação. Se você sentiu isso, você percebeu que por alguma razão você está vivendo situações na família, no trabalho, no trânsito, lugares e ambientes que estão trazendo um estresse e tirando a sua paz. É muito importante você dar ouvido, em primeiro lugar, àquilo que está tirando a sua paz. Porque, assim, as pessoas, elas tendem a fugir e se esconder daquilo que, em tese, abalam a sua fé, abalam a sua estrutura. Mas a verdade é que nós precisamos colocar em questionamento, em confronto, aquilo que a gente acredita com aquilo que a gente está vivendo, porque pode ser que até a sua crença ela não esteja tão fundamentada, estabelecida assim. Porque quando você vai lá para a Bíblia, para entender, por exemplo, a carta aos Hebreus, diz que a fé é o quê? A fé é a certeza daquilo que você está acreditando. É a convicção de que vai chegar aquilo que você está esperando. Então, se a fé ela tem esse fundamento, quando eu vivo a ansiedade ela é isso o contrário. Mas também é certeza e convicção, porque o indivíduo que ele sofre com a ansiedade, ele tem aqui uma maneira de dizer, a fé ao contrário, né? Porque ele tem certeza de que vai ter um problema, ele tem certeza de que vai ter uma doença, ele tem certeza de que algo vai dar errado. Então, isso também é um tipo de fé. E aí, o ideal seria você pensar, será que essa energia que eu estou mandando para essa crença, essa forma de crer na vida, eu não poderia estar revertendo ela, transformando, colocando ela em outro sentido? E aí, ao dar um novo sentido para ela, é um estilo de vida que eu vou estar assumindo, e então colocando em prática a fé a partir da minha religião. Então, quando o paciente chega, ou quando um atendimento pastoral chega para mim, alguém chega com essa questão de que está tendo um grande enfrentamento, a primeira coisa que eu tento direcionar a pessoa é sentir aquilo que você está sentindo. Você precisa sentir o que você está sentindo. O que é que gera a sua ansiedade? O que é que gera esse mal-estar? Você precisa ouvir o seu coração, ouvir a sua mente, porque pode ser que seja algo real, que tenha base, que você está negligenciando em você, e por você estar negligenciando, aquilo ali está gritando. Acaba afetando, né? Acaba afetando. Você está se submetendo a uma situação que não deveria estar se submetendo. E aí, naturalmente, isso vai afetar não só o seu físico, o seu mental, como também o seu espiritual. Mas se eu olho para isso, eu dou ouvido para o que a minha emoção está trazendo para mim, eu começo a entender o que o meu corpo está me dizendo, e aí dar ouvido a isso é mesmo buscar ajuda profissional. E aí é bem interessante falar isso, porque assim, eu já ouvi, e por acompanhar muitas pessoas, eu já ouvi a pessoa ter profunda angústia, porque, nossa, mas eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, por que eu estou sofrendo, me angustiando, não consigo dormir, eu perco a noite de sono, eu tenho crises de tremor, de dor de cabeça, altera toda uma rotina de vida. Se eu atrelar isso só à fé, eu vou colocar mais um peso sobre essa pessoa. A fé ela vai ser uma sustentação para que essa pessoa consiga vencer a ansiedade. E aí é interessante porque eu até deixei isso aqui registrado no Salmo, para compartilhar com você, Salmo 94, no verso 19, diz assim, quando a ansiedade me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio para minha alma. Então veja, nós estamos falando de um salmista que ele deixou coisas grandiosas, uma experiência grandiosa, escritos grandiosos, mas ele deixa muito claro isso. A ansiedade já me dominou no meu íntimo. Então, a ansiedade você vai enfrentar, talvez a depressão você vai enfrentar. É preciso entender, essa ansiedade, ela é
algo funcional ou ela é disfuncional? Ela vem acompanhada com a depressão? Ela é um transtorno generalizado? Ela está ligada a quê? Ela é ligada a uma situação específica que você está vivendo? Em que ela te afeta? Então, quando eu olho para tudo isso e eu busco ajuda, eu posso também, entre essa ajuda, alicerçar a minha fé. Entendendo que, como eu disse aqui, a crença da ansiedade é a fé ao contrário, né? Porque eu estou acreditando, mas eu estou acreditando numa coisa que me afunda. E isso, gente, isso é tão profundo, porque assim, eu tive uma experiência que me entristeço naturalmente de compartilhar, e sofri com essa experiência porque foi alguém que eu, infelizmente, não tive como ajudar. Alguns anos atrás eu fui procurada por um paciente que ele disse para mim assim, doutora, eu estou te procurando, mas eu já sei, eu vou morrer. Ele não tinha nada, ele não tinha sofrimento, ele tinha o sofrimento psicológico, mas de doença física ele não tinha nada, mas ele tinha certeza que ele ia morrer. Ele determinou uma idade da qual ele não passaria. E ele fez algumas sessões, não deu continuidade, se sentiu melhor, que é muito comum, a pessoa entra para terapia, faz algumas sessões, se sente melhor, já estou pronta, estou indo, vou lá viver do meu jeito. E aí saiu da terapia. Passado algum tempo, essa pessoa adoeceu, e eu entrei em contato com ele, fiz contato com ele, mas não teve jeito, de fato, ele veio a falecer. E eu me recordo que tem um livro que fala sobre isso, né? Inclusive tem uma história assim narrada no livro, que é O Poder do Subconsciente. O autor ele fala exatamente sobre isso, sobre como a sua fé ela pode te levar para lugares onde você não está. Ela pode te levar. Se você determina aquilo para a sua alma, se você, a minha ansiedade me levou para isso. Do mesmo jeito que a fé, ela é uma convicção de algo que eu tô esperando, isso vai acontecer para mim. Isso é a fé. A ansiedade, ela também pode concretizar coisas na sua vida terríveis, porque a sua mente ela não vai conseguir discernir se é pensamento, se é real, está acontecendo ali, o seu corpo está sofrendo. Então, se você que me ouve agora está sofrendo com ansiedade, eu sou pastor, eu sou cristão, eu acho que isso é falta de fé. Olha, não atribua a falta de fé a isso. Pelo contrário, fé tem. Só que ela está sendo usada de uma maneira que não deveria estar sendo. E aí você vai precisar de ajuda. Ajuda primeiramente psicológica, profissional, às vezes até entrar com uma medicação, porque se for algo que afetou o seu ser biológico, a sua funcionalidade física precisa ser tratado, e também o apoio espiritual nesse sentido. Um espiritual que lhe entenda, né? Porque você pode encontrar gente que vai dizer assim, levanta, ânimo, você consegue. E não é só isso, não é força de vontade. E hoje a gente dá muito também com pessoas que tratam isso como se fosse besteira, né? Sim. Uma pessoa está tendo crise de ansiedade e a outra pessoa fala que nada, ele está fingindo, ele está fazendo ceninha. Então, assim, isso é muito sério, né? As pessoas hoje em dia estão tratando a ansiedade como se fosse brincadeira. E assim, a gente tem que levar isso um assunto bem sério, bem delicado, porque não é assim dessa forma, né? Isso tem dois lados que precisam ser considerados, gente, porque do mesmo jeito que tem gente que pode olhar e falar que é ceninha e realmente ser uma ansiedade que precisa ser tratada, e pode ser coisa fisiológica mesmo, porque assim, aqui eu compartilhar uma experiência pessoal, eu tenho endometriose e durante muito tempo, muitos anos eu sofri com endometriose, eram dores assim que eu não sabia de onde aparecia, a dor estava lá chegando em mim. Quem tem endometriose sabe como é isso. E eu ia aos médicos e eu dizia, eu tô com dor na perna, eu tô com dor na coluna, eu tô com dor de cabeça. Todos os sintomas iam aparecendo, eu ia trazendo, e aí quando eu sentava na frente de um profissional para falar sobre a minha dor, ele olhava para mim assim, com aquela cara assim, você não está muito estressada? Será que você não está com ansiedade? E aquilo me gerava uma angústia tão grande, porque eu pensava assim, não é possível, eu estou procurando doença em mim, deve ser isso. Eu estou procurando, porque não tem nada, mas você não tem nada. Será que você não é só ansiedade? E aí me davam receita para comprar medicamento. E eu não comprava, porque eu falava, não é, eu sei que não é. Tem alguma coisa. E ao mesmo tempo eu me sentia angustiada,
eu estou procurando uma doença em mim? Que história é essa? Então, assim, a ansiedade ela acabava vindo nesse sentido, até que nesse caminho, nessa trajetória, eu descobri a endometriose profunda, que gerou seríssimas repercussões no meu corpo, que naturalmente também acaba afetando o emocional. Então, uma questão que você precisa olhar com um olhar muito respeitoso para quem está sentindo. Porque a pessoa chegou para você, ela traz uma questão, essa questão ela precisa ser muito bem respeitada, muito bem olhada. Por isso que às vezes uma pessoa chega diante de mim para conversar, ela tá em crise de choro, ela tá tremendo, ela tá tendo reações de angústia, de cansaço, de extremo sofrimento. Eu preciso olhar para isso, entender e compreender tudo que está se passando na vida daquela pessoa, inclusive físico, porque às vezes a pessoa ela chega assim, mas ela está vindo de alguma questão física, como eu narrei aqui agora. Às vezes é uma questão emocional e às vezes também é espiritual. Então eu preciso ter um olhar muito respeitoso para quem está chegando, para que eu consiga compreender essa pessoa. E essa pessoa ela precisa também ter um pouco de amor, misericórdia com ela mesma, porque é muito comum também a pessoa chegar para mim e falar assim, mas eu estou passando por isso, mas eu acho que é espiritual. Tenta espiritualizar, porque acredita que espiritualizando vai ser mais fácil resolver. Porque ela tem resistência a tomar uma medicação, porque ela tem resistência à ideia de admitir que ela está com depressão, que está com ansiedade. E procurar um profissional. Porque procurar um profissional exige um engajamento, né? Um comprometimento seu com algo. E muitas pessoas não querem se comprometer com cuidado físico, com cuidado emocional. Essa era a pergunta que eu ia fazer, que a senhora acabou de responder, né? Tipo, como é que a gente poderia lidar com certas pessoas numa situação que tem pessoas que têm essa dificuldade de assumir, né? Que tem muita gente, você está vendo que está tendo ansiedade e as pessoas têm essa dificuldade de assumir que aquilo ali que está com ansiedade, de que eu preciso procurar um profissional, eu preciso me medicar. Porque tem pessoas que têm essa dificuldade de assumir, né? Essa situação. Então, até você arrumar um tratamento para aquilo é meio complicado. O que é que a senhora poderia falar sobre isso? A gente aconselhar uma pessoa que tenha uma situação dessa? É um tanto quanto delicado quando entra nessa seara, nesse espaço, porque assim, o tratamento ele tem efeito de fato quando a pessoa quer ser tratada. Então, por exemplo, esse caso dessa pessoa que eu contei, que vivenciou esse drama, né? Eu tenho certeza que eu não vou chegar a tantos anos de idade. Então, a pessoa chega e apresenta uma dor como essa. Você vai tratar, você vai tentar compreender as experiências de vida daquela pessoa, tentar discernir o caminho dela, mas tem coisa que está tão alicerçada dentro dela, que você vai ter que dar o espaço e o tempo dela para que ela trate isso. E ela vai ter que querer tratar, ela vai ter que querer ser tratada. Ela precisa aceitar esse tratamento. Agora, se ela não aceita, o que cabe à família fazer? De forma muito respeitosa, uma pequena intervenção, não dizendo, olha, tá vendo aí, porque tem muito disso, né? Isso. Olha, tá vendo aí, você tá ansioso. Não, uma pequena intervenção cuidadosa. Quando você perceber que a pessoa tá se perdendo na ansiedade, ela tá tendo prejuízos psicológicos, físicos, até às vezes financeiro, em relação ao seu convívio, de forma muito moderada, muito tranquila. Diz assim, olha, eu estou aqui do teu lado, se você precisar de apoio, você não quer sair, dar uma volta, e eu resolvo isso aqui para você. E aos pouquinhos você vai mostrando para a pessoa. Porque, gente, a ansiedade ela é algo tão... você às vezes não percebe que está vivendo a ansiedade. Olha, recentemente eu fui na casa dos meus pais, passei 5 dias, fazenda, interior, eu me desliguei completamente do celular. Parece até que os dias são mais longos, que as noites são mais calmas, você se desconecta disso. E, gente, quer ver um negocinho para gerar ansiedade? Isso aqui, se você percebe que você está tendo crise de ansiedade, tente descobrir onde é que está o foco. Uma experiência particular.
Aplicativo de mensagens de conversa. Meu Deus! Geralmente a gente deixa na primeira página lá do celular, né? E vai descendo aquela mensagem, mensagem de fulano, mensagem de ciclano. Aquilo já me gerava um mal-estar e uma angústia terrível. Eu tirei aquilo, tirei notificação. Daí um tempo eu percebi que eu ficava assim, olhando para ver se tinha um pontinho vermelho para me falar que tinha conversa para eu responder. Então, isso é uma coisa que você pode fazer, tirar todas as notificações do seu celular, desconectar disso. Então, você quer ajudar alguém que está vivendo em ansiedade e não quer ser invasivo sobre a vida dela, quando ela reclamar de algo, eu não aguento mais conversa do celular. Pronto, sugira a ela, isso realmente é incômodo. Você nunca pensou em tirar as notificações? Você vai aos pouquinhos trazendo breves pontuações, sugestões, porque são coisas que a pessoa às vezes não está percebendo. Ela não está percebendo. E quando você mostra para ela, aquilo já gera um alívio. Pastora, falando um pouco sobre fé e ansiedade, você já falou, dentre essas perguntas que nós já fizemos, a gente já chegou a tocar no assunto. Mas tem pessoas que elas se sentem culpadas por se sentirem ansiosas e muitas vezes elas, eu não sei se descarregar é a palavra correta, mas elas correlacionam isso à falta de fé, por exemplo. Como lidar com uma situação como essa? Para essas pessoas que se frustram, né, que se sentem culpadas porque acham que a ansiedade é falta de fé, se desanimam e acabam muitas vezes pensando até em perder o sentido da vida, né? Que a gente vê muitos casos hoje em dia, infelizmente. Infelizmente, perdeu o sentido da vida porque ela não se sente compreendida. Sabe que uma das maiores queixas que eu recebo de pessoas em atendimento é isso que eu falei a respeito de não se sentir acolhida pelas pessoas que estão à sua volta. Então elas se sentem pressionadas, elas se sentem cobradas pela família, e aí elas acabam trazendo para si próprias uma culpa que não é delas, porque veja, você está passando por um enfrentamento, a culpa não é sua. Tem coisas que você pode modelar na sua vida, mas a Bíblia é muito clara em relação a isso. A Bíblia diz que o coração ansioso, ele deprime o homem. E quando o indivíduo está deprimido, quando eu estou deprimida, quando a pessoa que está do meu lado está deprimida, tudo de pensamento ruim vai vir sobre ela. É culpa, é remorso, é sentimento de que não tem capacidade, de que só está sendo peso, está dando trabalho para as outras pessoas. E todas essas sensações, todos esses pensamentos, todos esses sentimentos, tudo que envolve tanto o físico como o emocional, faz parte daquele momento que ela está vivenciando. Não quer dizer que ela é aquilo. Se você vive esse processo e sente culpa por estar vivenciando esse processo, qual é o conselho que eu posso trazer para você? Evite falar sobre o que você está sentindo para pessoas que você sabe que não vão lhe compreender. Não adianta você pensar que o fato de você estar sentindo isso é falta de fé, porque não é. Eu entendo que para uma pessoa que tem uma vida religiosa, de repente ter um enfrentamento desse nível, que é um enfrentamento invisível, ela vai achar que está atrelado à fé. A falta de fé, vamos dizer assim. Eu costumo dizer que a ansiedade e a depressão é o câncer da alma. Eu sempre digo isso, porque sempre que um paciente chega diante de mim, ou uma pessoa chega diante de mim para falar da sua angústia pelo que está vivendo e de como ela se esforça para sair daquilo, a primeira coisa que eu sempre provoco a pessoa é: qual é a sensação de estar no lugar que você está? É sentir esse lugar que você está. Como eu falei lá no início, eu preciso compreender esse lugar que eu estou. Por quê? Por que eu estou sentindo culpa? Por que eu estou sentindo esse peso? Quando eu compreendo o lugar onde eu estou, eu acolho o que eu estou sentindo, eu me permito viver o que eu estou vivendo para mudar ou não o que precisa ser mudado. Não dá para misturar a fé no sentido de que se eu tiver fé eu não passo por isso. Porque se fosse assim não estava escrito na Bíblia. Jesus, um dos momentos assim mais maravilhosos dos seus ensinos,
capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus. Ele traz um ensino esplêndido, que eu acho que é assim, o grande resumo sobre a ansiedade. Ele fala lá, olha aí os lírios no campo. Nem Salomão, com toda a sua beleza, se vestiu igual eles. Olha os passarinhos ali. Eles não plantam, não colhem, no entanto, não estão passando fome. Então, o que ele estava mostrando para as pessoas é que não dá para você se perder no amanhã, que não aconteceu, nem no ontem, que você não tem como mudar mais nada, porque tem gente que também está preso no ontem, né? Isso gera ansiedade, né? Nem no ontem, nem no amanhã, é para eu viver o aqui e agora. E o aqui e agora é o quê? O aqui e agora é um momento de dor, onde eu acredito que não tenho fé, então eu preciso olhar para tudo que eu acredito, para tudo que eu não acredito, para tudo que eu estou sentindo, receber o apoio das pessoas que estão do meu lado e então conseguir superar e sair disso. Vamos lá. Que mensagem você deixaria para quem está passando por um momento de ansiedade? Como podemos continuar crescendo e confiando em Deus, mesmo no momento difíceis? Olha, momentos difíceis a gente sempre vai ter. E se a gente não tiver, a gente tem que começar a ficar preocupada. Não está normal, né? Porque tem alguma coisa de errado. A vida é isso, a vida ela tem esses desafios, tem essas dificuldades. O que eu posso dizer para você que está enfrentando um momento difícil é tentar compreender quem te levou para esse momento difícil. Porque, às vezes, nós permitimos que coisas, pessoas, situações nos conduzam a um lugar horrível e nós permanecemos ali. E ali a gente deixa nascer dentro do nosso coração ansiedade, depressão. Como eu disse, a ansiedade ela é o câncer da alma. Então, se eu tenho fé em Deus e eu acredito que eu posso vencer qualquer enfermidade física ou espiritual, eu preciso buscar, eu preciso me posicionar. Qual seria? Se eu tenho uma doença física, eu vou tomar medicação, eu vou fazer um tratamento. Se eu tenho uma doença emocional, a mesma coisa. Eu vou fazer um tratamento, eu vou buscar ajuda, eu vou identificar o que eu tiro e o que é que eu deixo na minha vida. Você está enfrentando isso? Comece a repensar qual foi o caminho, a trajetória que você fez para você chegar onde você está. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, veja aquilo que você pode tirar da sua vida. Porque, de repente, olha o que eu falei ali, é uma notificação no celular, você pode tirar da sua vida. Veja aquilo que você precisa ficar na sua vida e você precisa tolerar. Porque, gente, a ansiedade, adoecimento disfuncional, ela interfere em toda a sua trajetória de vida. Ela interfere na sua vida, ela atrapalha a sua vida. Você começa a sentir tristeza e angústia. Você começa a querer se distanciar de tudo que gera aquela sensação em você. E na maior parte das vezes, não está nas coisas. Está em alguém que você está levando para a sua vida, a qual você está se submetendo, e você vai precisar tratar isso, olhar para isso. Então, esse é um segundo ponto, ver o que é que você pode tirar e o que é que você pode deixar. Aí, quando não dá para tirar, pode ser que a ansiedade esteja no trabalho. Se está no trabalho, começar a se especializar para sair daquele trabalho. tem que pensar num gerar um movimento. E, acima de tudo, que eu acho que é o principal de tudo, buscar tratamento. Você precisa buscar o tratamento. Precisa buscar ajuda profissional, ajuda espiritual, se precisa de tomar medicação, se precisa de ir para terapia, isso é essencial. Pastora, nós estamos muito gratos pela sua presença, por você ter se disponibilizado para vir hoje aqui, para tratar de um assunto tão importante, contar um pouco também sobre sua vida, sua trajetória, trazer não só pontos importantes sobre a ansiedade, né, com sua experiência profissional, mas também mostrar para as pessoas o quanto é importante nós termos a fé e a importância e relevância de juntarmos esse tema, né? Eu fico muito feliz de ouvir isso, tá? Porque, assim, esse é um tema que ele traz muitos desdobramentos. Até para falar sobre ele é um pouco difícil, porque se você for olhar para todos os desdobramentos que ele traz,
ele daria horas de diálogo e de conversa. Mas o que eu posso dizer para você é algo que está escrito também em Provérbios, capítulo 17, versículo 22, que diz assim: o coração bem disposto é um remédio eficiente. Olha que interessante. Um coração bem disposto é um remédio eficiente, mas um espírito oprimido resseca os ossos. E a gente já viu que o que gera essa opressão, né, essa tristeza é a ansiedade. Seguindo aquilo que Jesus falou, foca no presente, foca naquilo que você está vivendo, foca naquilo que você está experimentando. E a partir disso, com certeza, você pode encontrar a resposta para aquilo que você está buscando, que às vezes você nem percebe que está buscando uma resposta. Verdade. Muito obrigada, pastora. Obrigada, gente. Amém. Bom, se você, por algum momento, já se sentiu sobrecarregado e busca respostas na fé, esse episódio é para você. Então, não esqueçam de ativar o sininho, se inscrever no canal e ficarem ligados nos próximos episódios. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Hoje nós ficamos por aqui.